Eu sou o tipo de pessoa que busca respostas sobre o que eu vim fazer no planeta Terra. Qual que é a minha missão de vida? Qual que é meu propósito? Eu tô aqui pra quê? Bom, eu sou a Carol Marie e hoje eu tô aqui para bater um papo com vocês sobre essa minha busca, o que que eu encontrei no meio do caminho. E se você se interessa por esse tipo de assunto, vem comigo, que eu amo. Bom, se eu olhar para a infância, eu não pensava muito em profissão, só que no decorrer do tempo, eu fui me identificando muito com a profissão de direito, sabe. Eu pensava assim: "Nossa, eu vou ser uma ótima juíza, eu vou ser uma ótima advogada, porque eu defendo todo mundo, sou ótima em criar argumentos, em discutir, em me posicionar". Então, eu vi isso em mim e as pessoas à minha volta começavam a falar: "Nossa, Carol, você seria uma ótima advogada". Porque de fato, eu sempre tive esse estilo de ser justiceira, de ser posicionadora, que coloca opinião, que fala, que argumenta, faz parte da minha personalidade. Então, eu sempre pensei que isso tem muito a ver comigo. Só que não é algo que eu ficava sempre pensando, tipo, passava pela minha cabeça, mas não era nada fixo. O que que aconteceu? Eu cheguei na época de prestar o vestibular e eu estava muito certa que eu ia fazer direito, mas, por algumas circunstâncias que depois eu posso vir contar para vocês essa história, eu não consegui prestar a faculdade que eu queria. Só para vocês terem ideia, eu perdi a data de pagar o boleto do vestibular, enfim, perdi. E eu tinha uma ânsia, assim, maluca de entrar na faculdade logo. Eu tinha 17 anos, gente, 17 anos, mas eu queria entrar na faculdade, eu queria passar para essa próxima etapa, eu queria, sabe, me formar cedo, loucura da minha cabeça. E a única referência que eu tinha de profissional que estava construindo uma carreira era a minha mãe. Assim, como mulher da minha família, tal, minha mãe era meu exemplo, e único, assim, nesse sentido. Então, que minha mãe sempre falava e me direcionava: "Você precisa aprender um outro idioma, você precisa ter uma faculdade para você conseguir um trabalho bom. Um trabalho bom numa multinacional, quem sabe". E é isso, ela nunca me colocou isso como uma imposição, sabe. Era sempre um direcionamento, um guia, mas era a única referência profissional que eu tinha. Eu não pensava que existia outra possibilidade ou outras formas de ganhar dinheiro. Eu não tinha essas referências, e foi isso que eu tinha em mente por ter uma pessoa ali me guiando, tal. E assim, minha mãe foi a primeira pessoa da nossa família a conquistar um diploma universitário, a falar um outro idioma, enfim, ela era a minha maior inspiração, então era isso que eu olhava, tipo, eu não conseguia ver outras possibilidades. E nós viemos de uma família pobre que, enfim, não tinha muitas perspectivas, então, só de eu conseguir fazer um vestibular, prestar uma faculdade e passar, para mim, já era algo muito diferente da minha realidade, sabe. Bom, acabei não conseguindo prestar direito por conta desses fatores que depois eu conto para vocês, mas eu queria entrar logo na faculdade, e aí a outra possibilidade era eu fazer administração de empresas, porque aí eu poderia trabalhar em qualquer área, de qualquer empresa, e eu pensava muito na questão logística, porque eu queria fazer faculdade próximo da minha casa, estudar em outro estado também não nem passava pela minha cabeça. Enfim, eu tinha algumas limitações que eu acho que se eu tivesse esperado mais 1 ou 2 anos, talvez eu tivesse feito outra escolha, com certeza, mas também não me arrependo, porque eu tenho um ensino superior e
que me ajudou muito a conquistar muita das coisas que eu tenho hoje é por conta disso, então eu não reclamo. Mas, eh, eu estava nessa loucura, então imagina, eu entrei na faculdade com 17 anos, e aí eu me formei, gente, eu tinha acabado de fazer 21, fazia um mês, assim. Foi tudo muito rápido, muito rápido. E aí eu consegui de fato uma vaga numa empresa multinacional, e aí quando eu cheguei, eu pisei assim: "Gente, conquistei tudo isso", eu pensei: "E agora? É só isso? Não tem nada além disso? A vida vai ser isso? Ir para o trabalho, voltar, não sei o quê". Aí eu fiquei um pouco frustrada, sabe, um pouco frustrada, mas o que que eu pensei: "Cara, eu passei a minha vida inteira estudando até agora, tô com 21 anos, eu preciso relaxar um pouco". E aí eu tinha acabado de ficar solteira, e aí eu fui para o rolê, pra vida louca, eu fui curtir minha vida, eu fui viajar com as minhas amigas, fui viver. Porque eu me dediquei a minha vida inteira aos estudos e eu precisava daquele tempo, daquele respiro. E foi isso que eu fiz. E assim, foi a melhor decisão que eu tomei, porque eu precisava desse momento, sabe? Eu precisava me encontrar em outras versões, entender quem eu era. Eu estava ali me construindo como uma pessoa adulta, como mulher, e tudo isso faz parte desse processo. E isso me ajudou bastante a entender quem eu sou, para onde eu quero ir, para onde eu não quero ir. Mas foi isso. Então pensa, eu me formei em 2014 na faculdade. Eu passei alguns anos na loucura, e aí chegou uma hora que eu pensei: "Cara, eu vou fazer uma pós-graduação, vou fazer alguma coisa, um mestrado, não sei". Aí eu pensei: "Gente, mas eu continuava com aquele pensamento, a vida não pode ser só isso, sabe, eu quero mais, eu quero outras coisas, isso daqui não tá me preenchendo, não é bom o suficiente pra mim, não é isso que eu quero pra minha vida, pra sempre". Porque vamos lá, quando eu estava pensando em fazer direito ou quando eu entrei na faculdade de administração, eu tinha o pensamento que a vida era linear, então, se eu escolhesse uma profissão, eu teria que fazer aquilo pra sempre, sabe. E aí quando eu estava lá, depois de uns anos de loucura, respirando, trabalhando, né, mas pensando no que eu queria para minha vida, que eu precisava de algo além daquilo, talvez um hobby, não necessariamente um outro trabalho, não sei. Eu estava em busca de algo diferente. E aí, eu comecei a olhar muito para o meu passado. Por quê? Eh eu criava shows, eu criava essas experiências, assim, malucas com as minhas amigas da rua onde eu morava. Então imagina, era pequenininha, tinha uma mala de acessórios de figurino, e eu criava as coreografias, criava o line-up de tudo que das músicas que a gente ia apresentar no show, juntava as pessoas, meio que liderava esse movimento, sabe? E pensava em tudo que a gente ia convidar as crianças da rua de cima, eu pensava dia, horário, enfim, em tudo, juntava as pessoas. Tinha até algumas amigas que eu fiz nesse processo que eram mais velhas do que a gente ali, que tinha a mesma idade, que ajudava a gente, mas assim, eu sempre liderei esses movimentos e cara, apareceu pra mim no Instagram um um anúncio patrocinado lá sobre cursos de teatro. E assim, pra falar a verdade, eu não era uma consumidora de teatro, eu gostava mais de série, de filme, enfim, por todo o meu repertório, né. E se você olhar a cultura brasileira, esse tipo de experiência não é muito fomentada até hoje e tal. Então eu olhava pra TV, eu olhava para os clipes que eu assistia, enfim, que eu até depois refazia e copiava junto com as minhas amigas, tal. Eu olhava pra isso, mas eu não conseguia me ver ali, eu não achava que isso era uma possibilidade pra mim. E aí quando eu vi esse anúncio do teatro, me despertou, tipo, nossa, eu já estava pensando nisso olhando para o meu passado, né, e aí veio isso, aí eu comecei a estudar. Não, o teatro é a base da atuação, normalmente todos
que trabalham com atuação iniciam no teatro, porque é a base de tudo, enfim. Eu fui pesquisar e aí eu entendi: "Cara, se eu vou começar algo do zero e talvez uma profissão do zero, mesmo que for um hobby, não importa, é melhor eu ir da base". E aí eu pesquisei a escola de teatro, e tal, fui e me inscrevi. Aí algo no meu coração voltou a reacender, sabe, uma esperança diferente, uma motivação. E aí eu entrei no curso de teatro e me formei depois de 4 anos e meio, mais tempo que a faculdade. E assim, eu me encontrei demais, assim, no teatro. Eu hoje tenho um amor e uma gratidão por tudo que o teatro me proporcionou, porque foi além da experiência ali, olho no olho, teve uma parte do curso que eu tive que fazer online por conta da pandemia, enfim. E aí foi isso. Em 2018 eu iniciei essa jornada no teatro e me formei e já trabalhei com isso, mas não é da onde vem meu ganha-pão. Eu teria que percorrer um caminho muito mais difícil eh, e talvez não, eu tenho certeza, eu não optei por seguir com isso, porque não manteria a vida que eu tenho hoje. Então eu teria que me abdicar de muita coisa que eu não estou disposta a fazer isso. Mas é algo que eu tenho desenvolvido dentro de mim, eu tenho as técnicas, eu tenho tudo que eu preciso. Se um dia isso voltar para minha vida, vai ser demais. E assim, esse período no teatro, que foi assim 4 anos e meio de curso, depois eu fiz outros cursos, fiz peças, tal. Cara, meu coração ficou tão preenchido, tão quentinho, que aí eu percebi que a vida vai além do nosso trabalho, que existe outras possibilidades, outras formas, sabe, de ganhar dinheiro. Podem não ser ideais, mas existem. E aí vai da opção de cada um. E isso me abriu os olhos e a mente para outras oportunidades, para entender no que eu sou boa, no que eu não sou. E aí, durante essa busca, eu já tinha me conectado à astrologia, ao mundo espiritual, sabe, estudando no centro espírita, enfim, a regressão de memória, terapias, esse tipo de coisa. E aí eu percebi que, de fato, a vida não é linear, a gente sempre sofre, não deveria, mas a gente sofre para tomar decisões importantes, porque a gente acha que essas decisões vão ser definitivas. Mas a vida não é linear. No meio do caminho, eu estudei sobre espiritualidade, eu estudei sobre teatro, eu continuo trabalhando para uma empresa multinacional, mas, eu sou muito mais eu hoje, no sentido de, eu entendo que eu posso mudar de rota, que transição de carreira existe, principalmente a galera da minha geração, os millennials, eles talvez tenham a maioria, pelo menos no Brasil aqui, tenham passado por esse mesmo movimento que eu, de achar que a profissão é uma única coisa e a gente chegar nos 30, nossa cabeça vira, fala: "Cara, a vida não pode ser só isso", e a gente começa a buscar outras formas de viver. Basta você ir para outro país, que aí você vê que, tipo, cara, as pessoas ganham dinheiro de várias formas diferentes, por que que a gente se limita tanto, sabe? Eu não sei se é uma coisa minha, se é uma coisa só geracional, ou se é uma coisa da região que eu moro, eu não sei, mas as pessoas que eu convivo também seguiram esse caminho e pensam dessa forma. Mas viajar, conhecer outras pessoas, outras culturas, abre tanto a nossa mente, e a gente vê que a vida vai muito além de uma profissão. Existem muitas formas de ganhar dinheiro. Hoje a internet, hoje não, há muito tempo, mas a internet também é uma dessas formas. E, inclusive, depois de tudo isso, eu fiz um curso para entender no que eu sou boa, no que eu não sou, porque eu já tinha feito lá atrás aqueles testes para entender qual a profissão ideal, se é humana, se é exatas, não sei o quê. Mas é sempre algo muito genérico e eu precisava de algo que eu mergulhasse, que eu aprofundasse mais. E aí eu fiz uma mentoria
sobre carreira, entender no que eu sou boa, analisando o perfil comportamental e tudo isso, e vários aspectos, né, do ser humano, e eu descobri que eu sou uma pessoa multipotencial, que eu tenho vários tipos de interesse e que eu sou boa em várias coisas. Então, minha cabeça explodiu ainda mais, tipo, eu poderia estar fazendo outras coisas, sim. Estou testando outras coisas, sim. O fato de eu estar aqui no YouTube, eu tenho um podcast, eu tô em outros projetos que talvez em breve eu possa falar para vocês, mas é isso, a gente precisa primeiro entender que a busca faz parte do processo, você não saber faz parte do processo, e tá tudo bem. Tá tudo bem, você tá percorrendo um caminho e todas as fases que você vai percorrer vai te ajudar de alguma forma, nada é perdido. Normalmente, o que você veio para fazer nesse mundo é apresentado na infância. E aí precisa de um olhar atento para conseguir identificar o que é e te ajudar a desenvolver de alguma forma. Eu, por exemplo, eu já criava shows, espetáculos junto com as minhas amigas, mas meus pais não tiveram esse olhar para me ajudar a desenvolver e talvez eu tivesse tido mais oportunidades muito antes, né, de entrar no meio artístico e minha vida poderia estar diferente hoje. Mas é isso, não tem como mudar. Para eles também isso não era uma possibilidade. Como que eles iam me ajudar a pensar nisso? Só que normalmente você identifica isso muito cedo. A forma da criança se expressar, de se falar, de olhar o mundo, de interagir com outras pessoas, sabe? Eu lembro que na minha adolescência eu já gravava vídeo. Numa câmera que eu tinha, eu gravava vídeo. Acho que até hoje eu tenho esses vídeos, mas eu nunca publiquei no YouTube. Eu poderia ter começado, iniciado uma carreira aí no digital muito antes. A base do quê? Com quais consequências? Não sei. Eu também acredito muito na hora certa das coisas. Mas existe a possibilidade. Então, se você tem um filho, observa, sabe? Pode ser uma coisa que ninguém da sua família faça, mas tenta, tenta ajudar ele a explorar, conversa, às vezes não é algo nem que ele faça, mas que ele tem vontade de fazer, normalmente é na infância. Então, tenta voltar um pouco para o seu passado, pensar no que você fazia, e isso eu tenho certeza que vai te direcionar de alguma forma, sabe? É isso, eu espero que eu tenha te ajudado, que eu tenha aberto um pouco sua cabeça. E eu tenho muito mais para falar sobre o teatro, sobre essas outras experiências que eu tive, mas por hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Curte, compartilha e até o próximo vídeo. Um beijo.